Lee Mo-yu havia eliminado 2 poderosos inimigos e agora avançava rumo ao chefe final da dungeon. Porém, algo estranho estava acontecendo naquele exato momento. Na entrada do reino secreto, um grupo de aventureiros do país H observava o portal diante deles. Eles tinham apenas um objetivo: eliminar o chefe final e reivindicar todas as recompensas para si mesmo. Por isso, não havia motivos para a pressa. Quem quer que estivesse lá dentro estava fazendo todo o trabalho pesado para eles. O líder do grupo chamou seus companheiros e, sem hesitar, todos atravessaram o portal. Algum tempo depois, um dos integrantes encontrou pegadas frescas no caminho. Encontrei os rastros de quem estava lá dentro da dungeon. O líder se aproximou, analisou as marcas no solo e abriu um sorriso. Então, vamos caçá-los. E assim, a perseguição teve início. A cena então cortava para Lee Mo-yu, que avançava sem parar ao lado de seu exército de esqueletos. A armadura esquelética permanecia ativa, pois aquele território era extremamente perigoso e qualquer descuido poderia custar sua vida. De repente, uma gigantesca corrente de vento explodiu diante deles. Raios disparavam em todas as direções, enquanto a terra tremia violentamente. O assassino esqueleto deu alguns passos para trás. Ao lado de Lin, Wee levou as mãos aos rostos, sem entender o que estava acontecendo. Então, surgiu um novo monstro, uma criatura colossal formada pela fusão dos elementos vento e relâmpago. General elemental do vento e relâmpago. Nível 38. Força 0. Velocidade 5.000. Espírito 25.000. Constituição 2.000. Habilidades: relâmpago, ventania e tempestade. Características únicas: 50% de resistência a ataques físicos, imunidade ao elemento vento e imunidade ao elemento relâmpago. A criatura flutuava no ar, envolto por uma tempestade incessante de raios. Lee Mo-yu observou o monstro com atenção. Aquilo estava ficando ainda mais interessante do que ele imaginava. Mas, antes mesmo que pudesse agir, uma gigantesca coluna de relâmpago caiu dos céus em suas direções. Uma explosão colossal iluminou toda a região. No entanto, graças à armadura esquelética, Lee permaneceu imóvel. Faíscas elétricas percorriam seu corpo enquanto ele encarava a criatura sem demonstrar qualquer medo. Seu olhar ficou sério. Então, ele ergueu a mão. Maldição da lentidão. Correntes espectrais surgiram do vazio e dispararam na direção do general elemental. E em questão de segundos, a criatura foi completamente aprisionada. Furioso, o monstro liberou toda a sua aura. Milhares de raios caíram do céu ao mesmo tempo, atingindo a área inteira. Mas Lee Mo-yu já estava preparado. Com um único comando, todos os magos esqueletos foram invocados. Uma chuva de feitiço caiu sobre o inimigo. Chamas explosivas, tormenta de gelo, rajadas mágicas. O general elemental rugiu de fúria enquanto era bombardeado sem parar. Ainda assim, Lin não pretendia lhe dar qualquer chance de reação. Ataquem, meus guerreiros! Os guerreiros esqueletos avançavam com uma maré de morte. A criatura tentou recuar lentamente, arrastando as correntes que a prendiam. Naquele instante, Lin segurou uma das correntes com a própria mão. Com um puxão violento, ele interrompeu completamente a fuga do monstro. A criatura foi lançada contra o solo. O impacto abriu uma enorme cratera. Aproveitando a oportunidade, os esqueletos cercaram o general elemental por todos os lados. Sem conseguir escapar, o chefe foi dilacerado pelos ataques incessantes. Então, uma explosão colossal de vento e relâmpago sacudiu toda a região. O general elemental havia sido derrotado. Uma notificação surgiu diante dos olhos de Lee Mo-yu. General elemental do vento e relâmpago eliminado. Experiência obtida 1.500.000. Item obtido: cristal elemental do vento. Item obtido: cristal elemental do relâmpago. Sem perder tempo, Lin ativou seu espaço de armazenamento e guardou os 2 cristais. Em seguida, voltou seu olhar para Weavy. Vamos, falta apenas a rainha elemental. Os chefes derrotados poderiam surgir devido aos requisitos elementais espalhados pelo reino secreto. Por isso, eles precisavam agir rapidamente. Mais de 20 minutos se passaram. Mesmo após toda a busca, a rainha elemental ainda não havia aparecido. Então, ao longe, eles finalmente avistaram o castelo majestoso. Uma aura assustadora emanava daquele lugar. Lin imediatamente percebeu que aquele era o destino final da dungeon. Sem hesitar, os dois seguiram em frente. Quando chegaram ao portão principal, as enormes portas do castelo se abriram sozinhas, rangendo lentamente. Dentro do salão principal, uma figura majestosa estava sentada sobre o trono. Ela abriu os olhos devagar. Seu olhar pousou sobre os 2 aventureiros. No mesmo instante, um painel de informações surgiu diante deles. Rainha elemental, líder do reino secreto, nível 39, força 20.000, velocidade 5.000, espírito 20.000, constituição 20.000, habilidade suprema, explosão estelar dos elementos, características únicas, 50% de resistência a ataques físicos e 50% de resistência a danos elementais. Finalmente, o verdadeiro chefe final da dungeon havia aparecido. Os esqueletos não perderam tempo. Assim que a rainha elemental apareceu, eles avançaram furiosamente em sua direção. Porém, algo inesperado aconteceu.
aconteceu. Nenhum deles sequer conseguia se aproximar dela. Uma barreira luminosa envolvia o corpo da rainha, bloqueando automaticamente qualquer tentativa de ataque. Aquela rainha não era uma inimiga comum. Ela possuía resistência tanto a ataques físicos quanto a ataques elementais. Era praticamente uma fortaleza ambulante. Mas antes que Limoyu pudesse pensar em uma estratégia, a rainha lançou seu contra-ataque. Explosão estelar dos elementos. Uma gigantesca rajada de energia atravessou o salão do castelo. A explosão atingiu e encheu o exército do necromante. 3 esqueletos foram destruídos instantaneamente. Lin observou tudo em silêncio. Os esqueletos já haviam passado por inúmeras batalhas até chegar ali. Era natural que eles tivessem enfraquecido, mas a rainha elemental não pretendia desperdiçar aquela vantagem. Ela ergueu lentamente os braços. Uma quantidade absurda de energia começou a se reunir em suas mãos. Faíscas multicoloridas dançavam ao redor de seu corpo. Então, ela disparou novamente. 3 ataques elementais atravessaram o salão como uma estrela cadente. Os esqueletos sequer tiveram tempo de reagir. Mas 5 esqueletos foram completamente destruídos. Em apenas alguns instantes, 8 membros do exército de Limoyu havia desaparecido. A diferença de poder era assustadora, mas a ofensiva ainda não havia terminado. Uma onda esmagadora de energia voltou a envolver o corpo da rainha. Ela começou a concentrar ainda mais poder, muito mais do que antes. Era como se o próprio elemento do mundo estivesse sendo reunido na palma de suas mãos. O espaço ao redor começou a tremer. As paredes cristalinas do castelo vibraram sem parar. Então a rainha liberou de uma vez só. Uma rajada colossal atravessou o salão. Um gigantesco vórtice de energia nasceu no centro do castelo. A explosão foi tão devastadora que 11 esqueletos foram destruídos instantaneamente. A situação havia sido tornada extremamente complicada. Ataques físicos eram poucos eficazes. Ataques elementais também eram reduzidos pela resistência da rainha. E seu exército já estava desgastado pelas batalhas anteriores. Qualquer outro aventureiro estaria entrando em desespero naquele momento. Mas Limoyu era diferente. Quando um aventureiro alcança o limite do desespero, é justamente nesse instante que ele revela sua verdadeira força. O necromante fechou os olhos por um breve momento. Sua mente começou a trabalhar rapidamente. Memória de todas as batalhas anteriores surgiram diante dele, dos desafios que havia superado, das missões que havia recebido. Então, ele finalmente compreendeu. Criaturas elementais não possuem corpo nem alma. Isso tornava inúteis algumas de suas habilidades mais poderosas. Chama da alma, explosão de cadáver. Nenhuma delas funcionaria contra aquele tipo de inimigo. Além disso, a rainha elemental praticamente não havia se movido desde o início da batalha. Era bem provável que a maldição da lentidão também não tivesse grande efeito. Lin então respirou fundo. Eu não tenho escolhas. Sua aura começou a escapar de seu corpo. O poder mágico ao redor ficou cada vez mais denso. Para derrotar a rainha elemental, será necessário algo além da força bruta. Ele abaixou a cabeça por um instante. Droga, eu cometi um grande erro. Vim enfrentar essa rainha se reunir informações suficientes. Então, seus olhos voltaram a brilhar. Mas isso acaba agora. General morto-vivo, guardião do posto avançado. A cena então mudava para o grupo do País H. Do lado de fora do salão principal, eles observavam a batalha acontecer. O plano inicialmente era atrapalhar quem estivesse enfrentando o chefe final. Mas um dos homens teve uma ideia ainda melhor. Por que não eliminarmos os dois de uma vez só? O líder abriu um sorriso. Aquilo parecia perfeito. Ele então voltou seu olhar para a maga do grupo. Nossa, a garota assentiu. Ela fechou os olhos e começou a concentrar sua mão. Seu cajado se iluminou. Palavras estranhas começaram a sair de sua boca. Uma língua antiga, desconhecida, como se estivesse invocando uma calamidade. A cena então retornava ao interior do castelo. De repente, Wiwi arregalou os olhos. Seu instinto de assassino havia sido ativado. Uma sensação mortal percorreu seu corpo. Ela se virou imediatamente para Limoyu. Cuidado! Estamos sendo emboscados. Quase no mesmo instante, dezenas de esferas de fogo surgiram acima deles. O ataque desceu como uma chuva de destruição. Do lado de fora, a maga do País H abriu os olhos. Sua magia havia sido concluída. Ela apontou o cajado para frente e gritou: Armagedon! Uma onda devastadora de poder atravessou o campo de batalha e caiu diretamente sobre Limoyu e Wiwi. Mas ao contrário do que todos esperavam, o necromante não demonstrou medo. Pelo contrário, um sorriso frio surgiu em seu rosto. Ele ergueu lentamente as mãos e então começou a rir. Vocês chegaram na hora certa. Uma poderosa chuva de fogo caiu dos céus. As chamas atravessaram o salão do castelo e avançaram diretamente para Limoyu e Wiwi. Sem demonstrar qualquer preocupação, Lin ativou novamente sua armadura esquelética. Seus olhos permaneceram frios. Então, ele apontou para a frente. Ataquem! No mesmo instante, seus esqueletos avançaram com tudo. Um gigantesco vórtice de fogo e vento surgiu no campo de batalha e disparou em direção à rainha elemental. Logo atrás dele, o exército dos mortos-vivos avançava com um enxame imparável. Do outro lado, o grupo
grupo do País H ficou completamente assustado. O que são essas criaturas? De onde surgiram tantos mortos-vivos? A rainha elemental possui subordinados? Nunca vi falar de algo assim. Mas a maga do grupo rapidamente tentou acalmá-los. Não entrem em pânico, ainda não acabou. O arqueiro imediatamente ergueu seu arco. Flechas elementais partiram em direção aos esqueletos. Porém, em um piscar de olhos, correntes espectrais surgiram do chão. As correntes envolveram todo o grupo. Seus movimentos foram completamente restringidos. O que é isso? Uma maldição? Quando fomos atingidos? Eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Ao longe, Limoyu mantinha uma das mãos erguidas. Era ele quem controlava as correntes. A maldição da lentidão havia aprisionado todos eles. O necromante observou seus inimigos com um olhar gelado. Diferente dos mortos-vivos, aventureiros possuem meios para remover maldições. Então, vamos eliminar primeiro os curandeiros. Atrás dele, novos guerreiros esqueletos começaram a surgir. Logo em seguida, os magos esqueletos apareceram ao seu lado. Mana começou a se acumular ao redor dos cajados. O ar inteiro tremia. Então, dezenas de flechas de energia dispararam simultaneamente. Uma explosão colossal tomou conta do castelo. O líder do grupo arregalou os olhos. Quando a fumaça começou a se dissipar, um suor frio escorreu do seu rosto. Todos os seus companheiros estavam gravemente feridos. Alguns sequer conseguiam permanecer de pé. Com apenas um ataque, um único ataque, todo o grupo havia sido colocado à beira da derrota. Mas o líder ainda não pretendia desistir. Ele rugiu com todas suas forças. Provocação grupal. Uma onda massiva de energia se espalhou pelo campo de batalha. Logo em seguida, ele ativou sua outra habilidade, corrente grupal. Raios percorreram os esqueletos. Os mortos-vivos foram repelidos e afastados dos aventureiros feridos. A curandeira aproveitou a oportunidade. Luz sagrada envolveu seu corpo. Em seguida, ela começou a curar seus companheiros. Rápido, usem as poções anti-maldição. O líder retirou um frasco do seu inventário. Sem hesitar, bebeu o líquido. As correntes espectrais desapareceram instantaneamente. Ao ver aquilo, todos os outros fizeram o mesmo. Em poucos segundos, a maldição da lentidão havia sido completamente removida. A curandeira voltou sua atenção para o arqueiro. Ferimentos profundos começaram a desaparecer diante dos olhos de todos. O arqueiro respirou fundo. Ainda pálido, ele olhou para Limoyu. Nós quase morremos. Mas o ataque do necromante ainda não havia terminado. Outra onda de energia avançou em direção ao grupo. O líder percebeu o perigo imediatamente. Seus olhos se arregalaram. Proteção grupal. Ele ergueu o escudo. Bum! Uma colisão devastadora sacudiu todo o castelo. As paredes cristalinas tremeram violentamente. Faíscas e fragmentos de energia voavam por toda parte. Yui observou tudo atentamente. Então, ela se aproximou de Lin. Todos eles estão no nível 40. Lin virou o rosto. Yui então continuou. A proteção grupal do cavaleiro, a corrente grupal, o fogo meteórico da maga são habilidades que só podem ser obtidas após a segunda evolução. Ao ouvir aquelas palavras, Lin voltou sua atenção para o grupo. Sua mente começou a analisar a situação. Poções para remover maldições, equipamentos avançados, habilidades exclusivas da segunda evolução. Era esse o verdadeiro poder dos profissionais do nível 40. Era muito mais difícil de enfrentar do que monstros comuns. Porém, ao invés de preocupação, um sorriso surgiu no rosto do necromante. Uma aura sombria começou a escapar de seu corpo. E daí? Seus olhos brilharam com intensidade. Yui e eu estamos em uma situação perigosa. Se não fosse pela minha armadura esquelética, já teríamos sido gravemente feridos. Contra inimigos assim, não existe motivo para pegar leve. Lin apontou para a frente, mas guerreiros esqueletos surgiram ao seu redor. Dezenas, centenas, todos aguardando apenas uma ordem. Então o necromante pronunciou a única frase: matem todos eles. Os esqueletos partiram imediatamente para o ataque. O líder do grupo estava sendo curado pela maga enquanto reforçava seu escudo. Ao mesmo tempo, ergueu a espada, preparando-se para um impacto. A maga lançou novamente uma chuva de fogo, mas para o choque de todos, as chamas foram completamente repelidas. Os esqueletos continuaram avançando, sem parar, sem recuar, sem serem destruídos. Os aventureiros arregalaram os olhos. A incredulidade tomou conta de seus rostos. Como isso é possível? Que tipo de invocações são essas? Por que eles não morrem? Um dos homens se virou para o líder. Sua voz tremia. O que faremos agora, líder? O líder permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu olhar alternava entre os esqueletos e a rainha elemental. Então, ele finalmente compreendeu. Um suor frio percorreu sua testa. Droga! Ele cerrou os dentes. Eu não fazia ideia de que ele era tão poderoso. O homem observou Limoyu ao longe. Pela primeira vez desde o início da batalha, ele sentiu medo. Esse monstro é capaz de enfrentar nosso grupo inteiro e ainda lidar com a rainha elemental ao mesmo tempo. O líder do grupo do País H começou a recuar lentamente. Seu instinto lhe dizia que permanecer ali seria um erro fatal. Ao ouvirem a ordem, os outros aventureiros ficaram completamente confusos. O quê? Recuar? Logo agora? A rainha elemental está bem na nossa frente. Mas eles não conseguiam enxergar o que o líder havia percebido. Ele observou Limoyu ao longe.
Seu coração batia cada vez mais rápido. O poder daqueles dois já era absurdo para si só. Porém, o mais assustador era um necromante. Aquele homem estava em um nível completamente diferente. Era um poder monstruoso. Um poder que ele jamais havia visto em toda a sua vida. Enquanto isso, Lin observava o grupo em silêncio. Então, uma chama sombria surgiu lentamente em sua mão. Era a chama da alma. Sem qualquer aviso, a chama disparou na direção do arqueiro. No instante seguinte, o fogo ancestral começou a consumir sua alma. O arqueiro caiu de joelhos. Seu corpo inteiro tremia. Os outros aventureiros olharam para ele sem entender o que estava acontecendo. Não havia ferimentos visíveis, mas a dor que ele sentia era incomparável. Porém, aquela pequena distração foi tudo o que Lin precisava. Uma poderosa explosão atingiu o grupo. O líder foi pego completamente desprevenido. Mesmo assim, sua resistência era extraordinária. Ele conseguiu sobreviver ao impacto. Respirando pesadamente, levantou-se devagar. Quando ergueu a cabeça, seu rosto empalideceu. Seus companheiros estavam sendo massacrados. Os esqueletos avançavam sem parar. A magia explodia por todos os lados. E o necromante continuava pressionando o grupo sem ele dar qualquer chance de reação. Sem perder tempo, o líder abriu seu inventário. Ele retirou um frasco especial e bebeu seu conteúdo de uma vez só. Imediatamente, uma barreira de energia envolveu seu corpo. Uma defesa absoluta. A habilidade conhecida como defesa máxima. Durante aproximadamente 10 minutos, ele se tornaria extremamente difícil de matar. Sem olhar para trás, o líder bateu em retirada. Ele fugiu daquele castelo. Ele fugiu daquela batalha. Ele fugiu de Lin Moyu. Mas, infelizmente para o resto do grupo, eles não tiveram a mesma sorte. Todos foram eliminados naquele local. Will observou o cavaleiro desaparecendo ao longe. Então virou-se para Lin Moyu. Devemos persegui-lo? Lin balançou a cabeça. Não. Sua voz permaneceu calma. Cavaleiros utilizando defesa máxima são extremamente difíceis de matar. Ele então voltou seu olhar para a rainha elemental. Perseguir aquele homem só faria perdermos tempo. Nosso verdadeiro alvo está aqui. A rainha elemental. No mesmo instante, uma nova onda de energia começou a surgir ao redor dela. Seu poder aumentava rapidamente. A pressão mágica espalhava pelo castelo, tornando-se cada vez mais assustadora. Os esqueletos permaneceram imóveis, apenas observando, esperando a próxima ordem. Então Lin finalmente falou: tragam os corpos. Os esqueletos obedeceram imediatamente. Poucos segundos depois, os cadáveres dos aventureiros derrotados foram arrastados para o campo de batalha. Enquanto isso, a rainha elemental voltava a reunir a energia. Mais uma vez, ela pretendia lançar outro ataque devastador, uma explosão ainda mais poderosa do que a anterior. Mas, antes que pudesse completar a concentração, os corpos foram lançados em sua direção. Lin ergueu a mão, seus olhos brilharam. Explosão de cadáver. Uma explosão colossal sacudiu o castelo inteiro. A rainha elemental foi atingida em cheio. Pela primeira vez desde o início da batalha, ela havia sido pega desprevenida. Mas Lin não pretendia parar. Outros corpos foram lançados instantaneamente. Explosão de cadáver. Explosão de cadáver. As detonações se sucediam sem parar. A rainha sequer conseguia reunir energia novamente. Cada tentativa era interrompida por outra explosão. Todo o castelo tremia violentamente. Pilares rachavam. Fragmentos de cristais voavam pelos ares. A fumaça cobria completamente o campo de batalha. Então, quando a poeira finalmente começou a baixar, até mesmo Will ficou surpresa. Os resultados eram impressionantes. 3 braços da rainha elemental haviam sido completamente destruídos. Seu corpo estava gravemente danificado. Ela cambaleava lentamente, quase incapaz de se manter o equilíbrio. Lin observou tudo com atenção. Aquilo era exatamente o que ele esperava. Afinal, corpos de aventureiros de nível 40 continham uma quantidade absurda de energia, transformados em explosão de cadáveres. Eles se tornavam verdadeiras bombas ambulantes. Um sorriso surgiu no rosto do necromante. Sua aura começou a aumentar novamente. O poder sombrio ao seu redor tornou-se ainda mais intenso. Então ele apontou para a rainha elemental. Vamos aproveitar enquanto ela está caída. Todos vocês, ataquem! No mesmo instante, um novo guerreiro esqueleto surgiu. Magos esqueletos apareceram atrás dele. Assassinos esqueletos desapareceram nas sombras. Todo o exército de mortos-vivos foi invocado, com apenas um objetivo: eliminar a rainha elemental de uma vez por todas. Enquanto os mortos-vivos avançavam sem parar, a rainha elemental ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma fúria sem precedentes. O castelo inteiro começou a tremer. A energia dos elementos explodia em todas as direções. E naquele momento, a batalha finalmente alcançou seu clímax. Os magos esqueletos liberavam todo o seu poder. Rajadas de fogo, lanças de gelo, explosões mágicas, uma verdadeira tempestade de feitiços caiu sobre a rainha elemental. Logo em seguida, os guerreiros esqueletos avançaram sem hesitar. Mesmo gravemente ferida e com vários braços destruídos, a rainha elemental ainda era um adversário aterrorizante. Com um único golpe, ela destruiu 3 esqueletos de uma vez só. Mas aquilo não passava de uma distração. Enquanto ela se concentrava nos guerreiros esqueletos, uma chuva de ataques mágicos caiu do céu.
A rainha elemental foi atingida repetidamente. Seu corpo começou a se desfazer lentamente. Fragmentos elementais se desprendiam de sua forma enquanto sua energia diminuía cada vez mais. Até que finalmente, uma notificação surgiu diante de Lin Moyu. Rainha elemental eliminada. Experiência obtida. 2.340.000. Item obtido. Cristais elementais. Descrição. Material utilizado na criação de equipamento de grau Paladin. Pode ser utilizado para encantamentos avançados. Também é um dos materiais necessários para a criação do talismã de resfriamento. Depois de uma batalha intensa contra a rainha elemental e da interferência inesperada do grupo do país H, Lin Moyu e Will saíram vitoriosos. Lin guardou os cristais em seu espaço de armazenamento. Então os dois deixaram o castelo. Enquanto caminhava para fora do reino secreto, Will observava as partículas luminosas deixadas pela armocha da rainha elemental. Centenas de luzes giravam lentamente ao redor do castelo. Era uma cena impressionante, mas Lin não prestava atenção naquilo. Sua mente estava ocupada analisando a batalha que acabara de terminar. Grande parte de seus esqueletos havia sofrido danos severos. Eles precisavam retornar ao espaço de invocação para se recuperar completamente. Algum tempo depois, os dois finalmente deixaram a dungeon. Agora havia uma nova missão a cumprir. Deus Bai havia ordenado que Lin aumentasse seu mérito militar. Para isso, eles precisavam encontrar o terceiro campo de batalha. Após algum tempo de caminhada, os dois finalmente chegaram ao local. Assim que cruzaram a entrada, uma sensação desagradável tomou conta do ambiente. O cheiro era horrível. Um odor de sangue e de decomposição pairava sobre toda a região. Então, ao longe, algo começou a se mover. Criaturas monstruosas avançaram diretamente na direção deles. Devoradores do abismo, nível 34, força 6.000, velocidade 5.000, espírito 3.000, constituição 6.000, habilidade, rugido. Os monstros avistaram os dois aventureiros e imediatamente partiram para o ataque, mas Lin sequer mudou sua expressão. Com um simples gesto, os esqueletos foram invocados. A batalha terminou quase no mesmo instante que começou. Os devoradores do abismo foram exterminados sem qualquer dificuldade. Logo surgiu uma nova notificação. Devorador do abismo de nível 35 eliminado. Experiência obtida 175.000. Mérito militar mais um. Item obtido. Garra do devorador do abismo. Lin observou a recompensa. Então franziu a testa. Pouco mérito. Seu olhar percorreu o campo de batalha. É melhor procurarmos os demônios do abismo. Nesse instante, o monstro tentou atacar Will pelas costas, mas antes mesmo de alcançá-la, a lâmina brilhou. O monstro foi cortado ao meio. Will limpou a espada calmamente. Os demônios do abismo possuem inteligência elevada. Eles adoram se esconder. Mais cedo ou mais tarde, vamos encontrá-los. Foi então que algo chamou sua atenção. Um sinal luminoso surgiu ao longe. Um pedido de socorro. Alguém estava em perigo. E o local não ficava muito distante dali. Sem perder tempo, os dois partiram imediatamente em direção ao sinal. Mas então, Lin parou de repente. Seus olhos se estreitaram. Algo estava de errado. Muito de errado. Todo aquele território estava silencioso demais. Os monstros haviam desaparecido completamente. Nem mesmo o único devorador do abismo podia ser visto. Foi nesse momento que uma risada ecoou pelo campo de batalha. A expressão de Will mudou imediatamente. Ela reconhecia aquela voz. Um demônio. Seu olhar ficou sombrio. Essa risada pertence a um demônio do abismo. Lin Moyu compreendeu tudo imediatamente. Se os devoradores haviam desaparecido, significava que alguém os havia reunido. E isso apontava para uma única conclusão. O grupo que enviou o pedido de socorro estava sendo atacado naquele exato momento. Will cerrou os dentes. Precisamos nos apressar. Então os dois dispararam em alta velocidade. Enquanto isso, a cena mudava para o grupo que havia enviado o sinal de emergência. A situação deles era desesperadora. O monstro do abismo cercava completamente o grupo. Sem saída, sem rota de fuga. Os aventureiros formavam um pequeno círculo defensivo, recuando lentamente, tentando sobreviver. Então, uma poderosa rajada de vento caiu dos céus. O curandeiro foi pego desprevenido. Quando ergueu a cabeça, seu rosto ficou pálido. Uma criatura gigantesca sobrevoava o campo de batalha. Montada em suas costas estava um demônio. Lobo demônio do abismo. Demônio comum. Nível 31. Força 12.000. Velocidade 10.000. Espírito 3.000. Constituição 9.000. Habilidades. Rugido do abismo. Mordida devastadora. A criatura abriu a boca, mostrando presas capazes de despedaçar. Enquanto isso, o demônio montado sobre ele observava os aventureiros encurralados. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto. E naquele instante, todos perceberam que o verdadeiro pesadelo estava para começar. O homem tremia de medo. Gotas de suor frio escorriam pelo seu rosto enquanto observava os demônios do abismo. Agora tudo fazia sentido. Aqueles monstros não estavam simplesmente caçando aventureiros. Eles estavam usando o sinal de socorro como uma armadilha, uma isca. Qualquer profissional que viesse prestar ajuda acabaria entrando diretamente na emboscada.
Enquanto isso, Lin e Will finalmente chegaram no local. Os dois analisaram rapidamente a situação. Lin ergueu os olhos para o céu. Ao ver as criaturas voando, apenas balançou a cabeça. Outro monstro voador. Que droga! Will cruzou os braços. Precisamos dar um jeito de fazer descer. Naquele momento, o demônio montado sobre o lobo alado percebeu a chegada dos dois. Um sorriso perverso surgiu em seu rosto. Finalmente chegaram mais humanos. Mas então, ele observou os níveis dos dois. Sua expressão ficou ainda mais debochada. Um garoto de nível 26 e uma garota de nível 25? O demônio começou a rir. Que decepção! Seu olhar percorreu o corpo de Will. Mas a garota parece ter uma pele macia e delicada. É uma carne macia, certeza. Eu aposto que deve ser deliciosa. Os aventureiros encurralados também olharam para os recém-chegados e imediatamente ficaram desesperados. Eles simplesmente não conseguiam entender o que dois personagens abaixo do nível 30 estavam fazendo naquele campo de batalha. Na mente deles só existia uma conclusão: aqueles dois haviam vindo para morrer. De repente, o lobo demônio do abismo disparou em direção a Will. Sua velocidade era assustadora. Você será a primeira a ser devorada. Antes que o monstro pudesse alcançá-la, Limoyu deu um passo à frente, colocando-se entre o inimigo e a garota. O demônio abriu um sorriso cruel. Inútil! O destino dela já foi selado. Sua língua passou lentamente pelos lábios. Eu vou devorá-la bem devagar. Primeiro as mãos, depois os braços, depois a perna, e só então vou arrancar sua vida. O monstro praticamente salivava enquanto falava. Seu desejo por carne humana era evidente. Will, porém, apenas sorriu levemente, como se estivesse olhando para um palhaço. O lobo ergueu as garras, preparando um golpe capaz de esmagar os dois. E você, garoto, pode ir para o inferno para não atrapalhar minha refeição. A criatura atacou, mas no instante seguinte, uma muralha de ossos surgiu diante de Lin. A armadura esquelética bloqueou completamente o ataque. O sorriso do demônio congelou. Ele não sequer teve o tempo de reagir. Lin ergueu uma das mãos. Maldição da lentidão. Cordas espectrais surgiram do nada, e no instante seguinte, o demônio e sua montaria foram completamente aprisionados. Os dois tentaram se debater, tentaram escapar, tentaram romper as correntes, mas era inútil. Eles não conseguiam mover um único músculo. O sorriso perverso desapareceu. Pela primeira vez, o medo surgiu em seus olhos. O que é isso? Que tipo de maldição é essa? Uma legião de esqueletos começou a surgir atrás de Limoyu. O chão inteiro tremia. Os aventureiros ficaram completamente paralisados. Todos os monstros do campo de batalha haviam sido mobilizados. A oportunidade era única. Corram! Os aventureiros não perderam tempo. Atravessaram a horda de monstros o mais rápido possível. Ninguém sabia quanto tempo aquela maldição duraria. Quando finalmente alcançaram a área segura, todos respiraram aliviados. Mas logo suas atenções voltaram para o campo de batalha. E o que viram os deixou sem palavras. Os esqueletos estavam dilacerando o lobo do abismo. O monstro rugiu de dor. Eu vou matar você. Vou matar todos vocês. Mas suas ameaças eram inúteis. Os esqueletos continuavam atacando sem qualquer piedade. Os aventureiros observavam aquilo em choque. Nenhum deles conseguia entender como aquele demônio do abismo estava sendo massacrado daquela forma. E por que ele não conseguia reagir. Então, BUM! Uma explosão ecoou pelo campo de batalha. Fragmentos de carne e energia demoníaca voaram pelos ares. O silêncio tomou conta do local. A notificação surgiu diante de Lin. Demônio do abismo de nível 38 eliminado. Experiência obtida. 380 mil de experiência. Mérito militar. Mais 50. Itens obtidos. Essência de sangue do demônio. Descrição. Contém o poder do abismo. Pode ser utilizado por alquimistas e ferreiros para a criação de equipamentos especiais. Lin guardou os itens em seu espaço de armazenamento. Os aventureiros começaram a se aproximar. Todos olhavam para ele como se estivesse diante de um monstro. Aquele garoto havia eliminado um demônio do abismo com uma facilidade absurda. Então Lin falou casualmente: afastem-se. Os aventureiros se entreolharam. O quê? Como assim? Lin repetiu: preciso limpar o campo de batalha. Eles continuaram sem entender. Limpar o campo de batalha? O que aquilo significava? Foi então que Will deu um passo à frente. Afastem-se imediatamente. Sua voz era fria. Ou pode acabar se machucando gravemente. Um dos aventureiros apontou para a horda à frente. Aqueles devoradores do abismo não serão derrotados tão facilmente assim. Will apenas sorriu. Então voltou a olhar para Limoyu. Apenas observem ele.
O espetáculo está para começar. Naquele instante, centenas de devoradores do abismo avançaram simultaneamente. Uma maré negra de monstros corria na direção dele, mas Lin não demonstrou qualquer reação. Ele colocou uma das mãos nos bolsos. Ele permaneceu ali parado, imóvel, calmo, como se nada daquilo importasse. Então, retirou lentamente a mão e ergueu para o céu. Seus olhos brilharam e sua voz ecoou por todo o campo de batalha. Explosão de cadáver. Por um breve instante, o mundo pareceu parar. E então... uma explosão gigantesca sacudiu todo o campo de batalha. A terra rachou, o céu tremeu e uma onda de destruição varreu tudo em seu caminho. Naquele instante, uma explosão gigantesca sacudiu todo o campo de batalha, mas não parou por aí. Uma sequência interminável de explosões começou a ecoar pela região. Lin Moyu continuava utilizando sua explosão de cadáveres sem parar. O chão rachava, nuvens de poeira subiam ao céu. Os monstros do abismo eram engolidos pela destruição antes mesmo de conseguir se aproximar. Os aventureiros observavam tudo com os olhos arregalados. O choque estampava seu rosto. De onde esse cara saiu? Ele realmente está apenas no nível 26? Como alguém tão jovem possui um poder desses? O mais assustador não era apenas as explosões, nem mesmo os monstros do abismo sendo exterminados como insetos. O que realmente me deixava perplexo eram as invocações. Aquelas criaturas mortas-vivas eram absurdamente poderosas. Nenhum deles conseguia identificar que classe era aquela. Enquanto isso, Wee abriu um enorme sorriso. Uma nova notificação havia aparecido diante dela. Graças à enorme quantidade de monstros eliminados, ela havia evoluído novamente. Agora, era uma assassina de 6 estrelas. Todos os monstros do abismo daquela região haviam sido completamente exterminados. O campo de batalha finalmente voltou ao silêncio. Lin observava a devastação ao redor, mas sua expressão não demonstrava satisfação. Pelo contrário, ela parecia estar refletindo. Se queria aumentar sua patente militar rapidamente, precisaria enfrentar monstros mais fortes, monstros mais raros e, principalmente, mais demônios do abismo. Pouco depois, os aventureiros começaram a se aproximar. Todos carregavam uma expressão de gratidão. O líder do grupo deu alguns passos à frente. Obrigado por salvar a gente. Se você não tivesse aparecido, todos nós teríamos morrido pelo demônio do abismo. Os demais concordaram imediatamente. Lin apenas balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Sua voz permanecia calma. Assim que o sinal de socorro for enviado, os reforços do Império virão de qualquer forma. O homem coçou a cabeça, visivelmente constrangido. Mesmo assim, ainda é estranho admitir isso. Outro aventureiro deu uma risada sem graça. Nós somos uma equipe especialista em caçar demônios e acabamos precisando ser salvos por alguém muito mais jovem. Os dois lados conversavam por alguns instantes. Então um dos aventureiros decidiu explicar melhor a situação daquele lugar. O abismo é dividido em 3 regiões principais. Ele ergueu 3 dedos: região da superfície, região central e região profunda. Lin ouviu atentamente. O homem então continuou. O campo de batalha de 1 a 3 corresponde à região da superfície. Em outras palavras, estamos apenas na entrada do abismo. A expressão dos aventureiros ficaram sérias. Existem diversas barreiras e obstáculos que impedem os demônios mais poderosos de chegarem até aqui. Mesmo assim, qualquer demônio do abismo já é uma ameaça mortal para aventureiros comuns. Ele respira fundo antes de continuar. Os demônios seguem uma lógica parecida com a nossa. O nível 40 é a linha divisória. Acima disso, eles são chamados de demônios superiores. As palavras chamou a atenção de Lin imediatamente. E onde eles aparecem? Os aventureiros apontou para uma direção distante, na área mais profunda do 3º campo de batalha. Existem regiões onde o nosso mundo se sobrepõe diretamente à entrada do abismo. Seu olhar ficou sombrio. Lá você consegue ver o verdadeiro abismo. Lá existe muito mais monstros, e demônio do abismo aparece com frequência lá. Os outros aventureiros completou. Não é apenas isso, existe uma dungeon naquela região. Nosso plano era ir lá explorar, mas fomos interceptados antes de chegar lá. O homem soltou uma risada amarga. Depois de tudo que aconteceu hoje, acho que não voltaremos tão cedo para aquele lugar. Ao ouvir aquelas informações, Lin ficou em silêncio por um momento. Sua mente começou a analisar tudo. Demônios mais fortes, mais monstros, uma dungeon, uma enorme oportunidade para ganhar mérito militar. A resposta era óbvia. Era exatamente para lá que ele precisava ir. Lin voltou seu olhar para os aventureiros. Onde fica essa região? O homem ficou surpreso. Você pretende ir para lá? Lin respondeu sem hesitar. Mas é claro, eu irei. Sua voz era firme. Não havia qualquer traço de dúvidas. O aventureiro encarou seus olhos por alguns segundos. Então, percebeu que aquele garoto já havia tomado sua decisão. Sem dizer mais nada, apontou a direção. Siga por aquele caminho. Vocês chegarão à entrada da região profunda. Lin assentiu e Wee apenas sorriu. Logo depois, os dois partiram. Suas silhuetas desapareceram lentamente no horizonte. Os aventureiros permaneceram observando em silêncio, até que um deles finalmente quebrou o silêncio. Então, é assim que é um verdadeiro gênio, não é? Todos continuaram olhando para a direção em que Lin Moyu havia partido, e pela primeira vez, eles sentiram que estava testemunhando o nascimento de uma lenda.
Lin Moyu e Yui continuaram avançando na direção indicada pelos aventureiros. Conforme se aproximavam do destino, começaram a encontrar cada vez mais grupos de profissionais pelo caminho. Aquilo só podia significar uma coisa: eles estavam perto da entrada da região mais profunda do terceiro campo de batalha. Pouco tempo depois, os dois finalmente avistaram uma parte do verdadeiro abismo. Uma gigantesca fenda se estendia diante deles. Raios negros subiam constantemente das profundezas. A energia que escapava daquele lugar era sombria e pesada, como se a própria escuridão estivesse viva. De repente, um monstro grotesco começou a emergir da fenda. Seu corpo era coberto por dezenas de olhos. Cada um deles se movia de forma independente. Lin imediatamente ficou atento. Sua mana começou a circular, mas antes que pudesse agir, BUM! Uma pequena explosão aconteceu. O monstro foi lançado para o alto. Lin e Yui ergueram os olhos. A criatura girou várias vezes no ar antes de despencar. Seu corpo atingiu o chão violentamente. Quando a poeira abaixou, os dois perceberam algo surpreendente. O monstro já estava morto. Nesse instante, uma figura passou voando acima deles. Era um aventureiro de classe assassina. Sua velocidade era absurda. Yui ativou imediatamente seus olhos de assassino. Após alguns segundos, sua expressão mudou. Ele passou do nível 40. Lin observou a figura desaparecer ao longe. Então assentiu. Parece que chegamos ao lugar certo. Yui cruzou os braços. Mas, mesmo assim, ainda é difícil de acreditar que alguém conseguiu matar um demônio de nível 38 instantaneamente. Lin apenas continuou caminhando. Vamos, não podemos deixar todos os méritos militares caírem nas mãos dele. Yui sorriu. Concordo com você. Sem perder tempo, os dois entraram no abismo. Logo foram recebidos por uma horda de ratos do abismo. As criaturas avançaram sem parar, mas eles eram incapazes de representar qualquer ameaça. As adagas de Yui brilharam constantemente. Cada golpe eliminava vários monstros. Os esqueletos de Lin também avançaram sem descanso. O massacre continuou por meia hora, mas, mesmo assim, nenhum demônio do abismo apareceu. Yui começou a franzir a testa. Será que aquele assassino matou todos os monstros daqui? Foi então que algo aconteceu. Um grito aterrorizante ecoou pelos céus. Os dois olharam imediatamente na direção do som, mas não viram nada. Então, gotas de sangue começaram a cair do céu. Lin e Yui ergueram a cabeça, e o que viram fez até mesmo Yui prender a respiração. Lá no alto, vários demônios cercaram o aventureiro. Eles estavam literalmente devorando seu corpo. O homem já não tinha forças para resistir. Em seus últimos instantes, algo escapou de suas mãos. Uma adaga de 2 gumes. A arma girou no ar enquanto caía. Ela se cravou no chão, bem diante de Lin e Yui. Os dois reconheceram imediatamente aquela arma. Era do assassino que havia visto anteriormente. Era do mesmo homem que parecia invencível. O mesmo profissional acima do nível 40. E agora ele estava ali, morrendo nos braços do monstro. Enquanto observavam, uma gigantesca cabeça monstruosa emergiu das nuvens negras. O assassino foi puxado lentamente para dentro daquela boca colossal e desapareceu, devorado. Lin estreitou os olhos. Se até alguém daquele nível havia sido derrotado com tanta facilidade, então o inimigo era muito mais poderoso do que imaginavam. Yui sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela observava a criatura em silêncio. Então um painel de informações surgiu diante deles. Demônio abissal das sombras. Classe: demônio superior. Nível: 40. Força: 18.000. Agilidade: 22.000. Espírito: 5.000. Constituição: 15.000. Habilidades: aranhamento das sombras. Transformação das sombras. Características especiais: capaz de enxergar através da invisibilidade. Recebe apenas metade do dano sofrido. Yui arregalou os olhos. O quê? Capaz de enxergar através da invisibilidade? Agora tudo faz sentido. Ela apertou os punhos. Não é de admirar que o assassino tenha sido morto. Seu olhar voltou para a criatura. Então esse é um demônio superior. Ele é muito mais perigoso do que a rainha elemental. Naquele instante, o demônio abissal percebeu a presença dos dois. Sua enorme cabeça virou lentamente na direção deles. Os olhos monstruosos brilharam. Então um sorriso grotesco surgiu em seu rosto. Um verme de nível 26 chegou até aqui? Sua gargalhada ecoou pelo abismo. Que maravilha! Mais uma refeição para hoje. Ao redor dele, diversos mini demônios começaram a rir. Então disparando na direção dos dois. Eu quero a cabeça. Eu fico com o braço. As coxas são minhas. A horda avançou em alta velocidade, mas quando os ataques estavam prestes a atingir Lin Moyu e Yui, coluna de ossos surgiu instantaneamente. A armadura esquelética bloqueou todos os golpes. O campo de batalha ficou em silêncio. Os demônios arregalaram os olhos. Uma energia assustadora começou a irradiar do corpo de Lin Moyu. Sua expressão mudou completamente. Por um instante, até mesmo os próprios demônios hesitaram. Quem era o verdadeiro monstro ali? Eles? Ou aquele necromante? Lin ergueu lentamente a cabeça. Seu
olhar era frio, implacável. Então ele falou: querem lutar juntos, não é? Um sorriso surgiu em seu rosto. Isso não vai acontecer. No mesmo instante, uma legião de mortos-vivos começou a emergir atrás dele. Guerreiros esqueletos, magos esqueletos, assassinos esqueletos, centenas de criaturas apareceram simultaneamente. O demônio abissal rugiu furiosamente. Maldito humano! Você vai pagar por essa insolência! As sombras começaram a se espalhar pelo campo de batalha. O monstro tentou desaparecer, tentou escapar usando sua habilidade, mas naquele exato momento, correntes espectrais surgiram do vazio. As correntes envolveram completamente os demônios, prendendo seus movimentos. O demônio abissal tentou se transformar em sombras, tentou fugir, tentou se libertar, mas era inútil. Ele não conseguiu escapar. Pela primeira vez, uma expressão de incredulidade surgiu em seu rosto. O que é isso? Por que minhas sombras não funcionam? Então ele finalmente compreendeu. Aquilo não era uma habilidade comum, era uma maldição. Uma maldição capaz de aprisionar até mesmo um demônio superior. E naquele mesmo instante, os guerreiros esqueletos avançaram como a maré da morte. A verdadeira batalha havia começado. Os guerreiros esqueletos avançaram sem parar. Suas espadas cortaram o ar rapidamente enquanto atacavam os demônios abissais das sombras. A criatura rugiu de fúria, tentando escapar. Tentava usar suas sombras, tentava desaparecer, mas nada funcionava. As correntes espectrais restringiam completamente seus movimentos. Sem suas habilidades das sombras, o demônio superior havia perdido sua maior vantagem. Mesmo assim, ele continuou recuando lentamente. Cada passo para trás era uma humilhação. Afinal, ele estava sendo forçado a recuar por um simples aventureiro de nível 26. Uma situação que jamais imaginou ver. Enquanto isso, os guerreiros esqueletos já haviam alcançado o rank prata. Suas capacidades estavam muito acima do normal. Ao ativar o ataque frenético, sua força de defesa aumentaram ainda mais. Porém, existia um problema. O demônio abissal possuía uma característica extremamente incomum. Todo o dano físico sofrido era reduzido pela metade. Por mais poderoso que fosse o esqueleto, derrotá-lo rapidamente seria impossível. Lin observou tudo em silêncio, analisando cada detalhe da batalha. Então tomou uma decisão. Atrás dele, vários magos esqueletos começaram a surgir. O necromante já havia compreendido a situação. Demônios superiores não eram inimigos simples. Se os ataques físicos estavam sendo reduzidos, então seria necessário utilizar magia. Os magos esqueletos ergueram seus cajados. Fogo, gelo, relâmpago, vento, diversos elementos começaram a se concentrar simultaneamente. Enquanto isso, Lin também erguia sua mão. Uma quantidade assustadora de mana começou a se acumular. O demônio abissal, porém, estava ocupado demais enfrentando os esqueletos. Seus olhos queimavam de ódio. Então, ele ativou sua habilidade, Aranhamento das Sombras. Uma névoa negra se espalhou pelo campo de batalha. As sombras envolveram vários guerreiros esqueletos. Por um instante, parecia que eles estavam sendo destruídos. Mas algo inesperado aconteceu. Os esqueletos não morreram. Eles estavam sendo controlados. Um dos esqueletos virou lentamente seu corpo. Agora seus olhos brilhavam com a energia sombria do demônio. A criatura abriu um sorriso cruel. Finalmente, havia conseguido revidar. Mas sua alegria durou apenas alguns segundos. Porque algo gigantesco surgiu acima de sua cabeça. Colunas de fogo, torrentes de gelo, lanças de ventos, explosões elétricas. Uma verdadeira calamidade elemental despencou do céu. O quê? O demônio abissal foi atingido em cheio. Uma explosão iluminou todo o abismo. Os esqueletos controlados foram destruídos instantaneamente. E a criatura foi lançada para trás. Seu corpo fumaciava. Ferimentos profundos surgiram por toda a parte. Mesmo assim, ele ainda estava vivo. Cambaleando, mas vivo. O demônio rugiu furiosamente. Então voltou-se a olhar para os mini demônios. Venham me ajudar. Matem esse humano. Mas antes que alguém pudesse responder, uma risada ecoou pelo campo de batalha. Lin apontou para trás da criatura. Está falando deles? Então, olhe melhor, demônio. O demônio virou a cabeça e sua expressão congelou. Todos os mini demônios estavam mortos, corpos espalhados por toda a parte. Nenhum sobrevivente. Willy respirava pesadamente ao longe. Eliminar todas aquelas criaturas não havia sido uma tarefa fácil, mas o resultado estava diante deles. O exército do demônio superior havia sido completamente exterminado. Os olhos da criatura ficaram vermelhos de ódio. Maldito humano! Como ousa? A pressão sombria explodiu ao redor dele. Mas Lin apenas sorriu, um sorriso frio, calculista. Não fique tão nervoso, eu vou deixá-los para você. Os esqueletos imediatamente começaram a recolher os cadáveres. Então, os lançaram os corpos do mini demônio na direção da criatura. O demônio abissal não entendeu porque alguém jogaria cadáveres em seu inimigo, mas logo percebeu algo errado. Uma energia estranha estava se acumulando dentro daqueles corpos. Cada cadáver brilhava com uma luz sinistra. Então Lin ergueu a mão. Explosão de cadáver. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. Então,
Uma explosão colossal iluminou o céu do abismo. O vermelho tomou conta do horizonte. Uma onda de choque atravessou quilômetros. A própria terra tremeu. Lin observava calmamente aquele gigantesco espetáculo, como se estivesse assistindo a uma queima de fogos. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, uma notificação surgiu diante dos dois. Demônio abissal das sombras eliminado. Experiência obtida 800 mil. Mérito militar mais 500. E item obtido cristal demoníaco. Will arregalou os olhos. Logo depois, abriu um enorme sorriso. Outra notificação havia aparecido para ela. Promoção militar, segunda tenente. Ela ergueu seu novo blush com as duas mãos. Os olhos brilharam de felicidade. Se minha avó descobrir isso, Ela não conseguia parar de rir. a barba dele vai cair de choque, eu tenho certeza. Lin apenas olhou para ela. Você ainda precisa de 10 mil pontos de mérito para ganhar uma estrela. A alegria de Will desapareceu por alguns segundos. Agora eu entendo que você ainda não foi promovido. Mas logo voltou a sorrir. Não importa, ouvi dizer que existe uma dungeon aqui perto. Ela apontou para as profundezas do abismo. Vamos lá dar uma olhada. Lin assentiu. Era exatamente o que ele pretendia fazer. Sem perder tempo, os dois começaram a caminhar em direção à entrada da dungeon. Enquanto isso, muito longe dali, no jardim do chá, o velho Meng encarava Deus Bai com uma expressão estranha. Você enlouqueceu? Por que enviou aqueles dois para o reino secreto elemental, hein, Deus Bai? Você tá louco, cara? Deus Bai tomou calmamente um gole de chá. Nenhuma preocupação podia ser vista em seu rosto. Pelo contrário, ele parecia bastante satisfeito. Eu apenas queria descobrir até onde eles conseguem chegar. O velho Meng franziu a testa. Então Deus Bai continuou. Dungeon de larga escala como o deserto da tirania não conseguiam impedi-lo. Na verdade, elas apenas o ajudaram a acumular pontos. Ele colocou a xícara sobre a mesa. Mas uma dungeon na dificuldade infernal não representa um problema. Dezenas de milhares de cães infernais podem ser destruídos instantaneamente por ele. O velho Meng ficou em silêncio. Deus Bai tomou mais um gole de chá. Então, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Pensando bem, esse reino secreto também não será capaz de detê-lo. As folhas das árvores balançavam suavemente, enquanto os dois velhos conversavam. Limoyu continuava avançando cada vez mais fundo no abismo, sem saber que até mesmo Deus Bai já havia começado a perceber uma verdade absurda. O necromante estava crescendo rápido demais. O velho Meng ficou em silêncio por alguns segundos. Então, seu semblante tornou-se sério. Ele pousou suavemente sua xícara sobre a mesa. Deus Bai, qual era exatamente o nível daquele reino secreto elemental? Deus Bai continuou bebendo seu chá tranquilamente, mas o velho Meng não pretendia deixar o assunto morrer. As habilidades da rainha elemental podem facilmente ser comparadas a um demônio superior de nível 40. E você simplesmente enviou aqueles garotos para lá. Ele excitou os olhos ainda mais. Sim, ele possui um exército de guerreiros esqueletos, mas a rainha elemental é especializada justamente em batalhas contra múltiplos inimigos. Você não ignora completamente essa batalha, não é? Deus Bai soltou uma pequena risada, como se não estivesse nem um pouco preocupado. Está tudo bem. Ele tomou mais um gole de chá. Se ele não conseguir vencer, pode simplesmente fugir. O velho Meng franziu a testa. Então Deus Bai continuou. Além disso, perder algumas vezes não é algo ruim. Assim podemos descobrir qual é o verdadeiro limite daquele garoto. Mas, logo depois, Deus Bai revelou algo ainda mais absurdo. E tem outra coisa. Ele ainda possui a marca do tempo dos heróis. Não vai morrer tão facilmente assim. O velho Meng ficou imóvel, mas Deus Bai ainda não havia terminado. Também pedi para ele ir até a fronteira abissal no terceiro campo de batalha. Quero que ele elimine alguns demônios e aumente sua patente militar. O velho Meng levantou-se rapidamente. Até mesmo Deus Bai se assustou. Você enlouqueceu? O velho apontou para ele. Esqueceu alguma coisa? Deus Bai piscou algumas vezes. O quê? O velho Meng respirou fundo. Então respondeu. A preciosa neta do velho Ning está com ele, seu maluco. O sorriso de Deus Bai desapareceu instantaneamente. O velho Meng então continuou. Limoyu pode ter a marca do templo, mas ela não tem, seu doido. E se algo acontecer com aquela garota? Ele balançou a cabeça. A fúria do velho Ning será capaz de destruir até mesmo esse lugar inteiro. Os olhos de Deus Bai se arregalaram. Foi então que uma voz surgiu atrás deles. Quem vai morrer? Os dois congelaram. Lentamente viraram a cabeça e encontraram o velho Ning parado atrás deles. Seu olhar era sério, muito sério, sobre o que vocês estavam falando, hein, seus velhos? O silêncio tomou conta do jardim. Deus Bai forçou um sorriso. Ninguém vai morrer. Você ouviu errado. Não estamos falando de nada, sabe? Mas aquilo só deixou o velho Ning ainda mais desconfiado. Então me diga, para onde você mandou o Limoyu realizar sua missão? Deus Bai sentiu uma gota de sol escorrer pela sua testa. Apenas para o reino secreto elemental. Não precisa se preocupar. Sua neta está com ele. Ela ficará bem. O velho Ning cruzou os braços. Eu deixei um feitiço de proteção nela. Então realmente não deve haver problemas. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Mas se alguma coisa acontecer com minha neta, sua voz ficou extremamente fria. Eu volto aqui para resolver esse assunto pessoalmente com você. Deus Bai engoliu seco. Não vai acontecer nada com ela. Eu garanto. O velho Ning permaneceu encarando por alguns segundos. Então finalmente foi embora. Somente depois que ele desapareceu, Deus Bai
soltou um longo suspiro de alívio. Ao seu lado, o velho Man começou a rir. Dessa vez você escapou por pouco, hein? Enquanto isso, muito longe dali, Limoyu e Ryui continuavam avançando cada vez mais fundo no abismo, até que finalmente chegaram ao destino. Diante deles, ergueu um portal colossal, uma gigantesca passagem envolta por energia negra. A própria atmosfera parecia distorcida, onda de poder sombrio irradiava constantemente daquele lugar. Era a fronteira abissal do terceiro campo de batalha, a origem de inúmeros ataques demoníacos, o local de onde os demônios atravessavam para invadir o território humano. Ryui observou o portal em silêncio, até que ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então aconteceu. Uma sombra começou a emergir da passagem, depois outra, e outra, e outra, e em poucos segundos, uma enorme quantidade de demônios começou a sair do portal. Lobos do abismo, demônios menores, criaturas grotescas, todas avançavam em direção ao campo de batalha. Seus rostos exibiam sorrisos cruéis. Finalmente comida fresca. Está na hora da refeição. Vamos devorar todos os humanos. Os monstros avançavam cada vez mais rápido, mas de repente, uma rajada cortou o ar. Logo depois outra, e mais outra. Ataques surgiram de todas as direções. Os demônios pararam imediatamente. Alguns foram atingidos antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Um dos lobos do abismo rugiu de dor. Que foi isso? Ele olhou ao redor furiosamente. Que humano covarde usa nos atacar? Os olhos ficaram vermelhos de raiva. Isso doeu. Você está morto. O silêncio tomou conta do campo de batalha. Os demônios procuravam pelo responsável. Mas naquele momento, uma energia assustadora começou a emergir atrás deles. Uma energia fria, sombria e familiar. E quando dezenas de olhos demoníacos se voltaram lentamente para a direção, uma legião de mortos-vivos começaram a emergir das sombras. E os demônios ainda não faziam ideia de que haviam acabado de entrar no território do necromante. As correntes espectrais surgiram do vazio. Em um instante, dezenas de demônios foram aprisionados. As criaturas fugiram furiosamente, debatendo-se sem parar, mas era inútil. Quanto mais tentavam escapar, mais as correntes apertavam seus corpos. Então os guerreiros esqueletos avançaram sem parar. Com uma maré da morte, espadas cortaram o ar, machados esmagavam crânios, lanças atravessavam peitos demoníacos. Os outros monstros do abismo eram dilacerados sem qualquer chance de reação. Mais e mais esqueletos continuaram surgindo atrás de Limoyu. O exército dos mortos-vivos parecia infinito. Corpos começaram a se acumular rapidamente dentro da fronteira abissal. Era exatamente isso que Lin queria. Um brilho vermelho carmesim começou a se espalhar por sua mão. Uma energia destrutiva se acumulou lentamente. O necromante sorriu, então proferiu calmamente: explosão de cadáver! Uma explosão colossal engoliu o campo de batalha. Corpos demoníacos foram despedaçados instantaneamente. A onda de choque atravessou a entrada da fronteira. Demônios que ainda estavam atravessando o portal morreram antes mesmo de colocar os pés no mundo dos humanos. Lin observou aquela cena com satisfação. Um acesso temporário entre o abismo e o reino humano. Para qualquer outra pessoa, aquilo era uma catástrofe. Mas para ele, era perfeito. O lugar perfeito para acumular metro militar. No entanto, os demônios continuavam surgindo. Centenas, milhares, parecia não ter fim. Mas Lin não demonstrava preocupação. Pelo contrário, seu sorriso apenas aumentava. Continue! Os esqueletos obedeceram instantaneamente. Corpos demoníacos foram lançados para dentro do portal. Limoyu voltou a erguer a mão. Explosão de cadáver! Outra explosão gigantesca aconteceu, desta vez direto do outro lado da passagem. O interior do portal iluminou-se completamente. Luzes douradas começaram a surgir, sinais claros de que inúmeros demônios haviam acabado de ser exterminados. E junto delas vieram os méritos militares. Lin abriu seu painel, então arqueou uma sobrancelha. Era apenas um teste? Não achei que fosse funcionar tão bem. Seu broche militar brilhou constantemente. Mais de 3.000 pontos havia sido obtido em poucos minutos. Ao seu lado, Ryui também ficou surpresa. Isso é absurdo. Ele olhou para o portal, então chegou à mesma conclusão que Lin. A única explicação possível era simples. Uma quantidade gigantesca de demônios estavam tentando atravessar aquela passagem, e todos estavam morrendo antes mesmo de chegar ao campo de batalha. Lin apontou para a frente. Continue lançando os corpos. Os esqueletos obedeceram, mas cadáveres voaram para dentro do portal, e logo depois, explosão de cadáveres. Outra detonação abalou completamente a fronteira abissal. Ryui observava seus pontos aumentando sem parar. Seu rosto se iluminou. Vou caçar mais devoradores do abismo. Você continua explodindo tudo. Lin balançou a cabeça. Espere, eles ainda vão se reunir novamente. E ele estava certo. Poucos minutos depois, uma nova horda começou a se concentrar do outro lado, esperando a oportunidade perfeita para atravessar. Lin abriu um sorriso. Agora, os esqueletos arremessaram mais cadáveres, e mais uma explosão devastadora sacudiu o portal. O método era simples, mas
mas incrivelmente eficaz. Em pouco tempo, os resultados começaram a aparecer. Limoyu, patente. Tenente, mérito militar, 8.500. Will, patente. Tenente, mérito militar, 7.900. Os dois haviam acumulado uma quantidade absurda de mérito militar em pouquíssimo tempo. Mas então, algo mudou. O portal começou a tremer. Distorções surgiram em toda a sua superfície. Lin estreitou os olhos. As explosões constantes estavam afetando a estrutura do portal. A passagem já não conseguia suportar tanta destruição. O acesso entre os dois mundos estava começando a colapsar. Rachaduras de energia apareceram. O portal tremia cada vez mais, até que lentamente começou a se fechar. Will soltou um suspiro. Pelo menos conseguimos subir de patente. Lin também parecia satisfeito. Mas de repente, seu sorriso desapareceu. Os olhos do necromante se arregalaram. Uma sensação de perigo extremo tomou conta de seu corpo. Sem hesitar, ele ativou imediatamente sua armadura esquelética. Uma coluna de ossos surgiu ao seu redor. No mesmo instante, do outro lado da passagem, um gigantesco par de olhos se abriu. Olhos monstruosos, olhos cheios de ódio. Uma pressão aterradora invadiu todo o campo de batalha. Até mesmo o espaço parecia congelar. Então, uma voz ecoou. Uma voz que Lin conhecia muito bem. Te encontrei, Limoyu. Uma energia devastadora atravessou a passagem, como uma lança invisível. Will segurou a cabeça imediatamente. Uma dor insuportável explodiu em sua mente. Parecia que seu cérebro estava sendo esmagado. Lin também sentiu a pressão, e naquele momento, ele reconheceu o dono daquela voz. O demônio do fogo. O mesmo inimigo que havia enfrentado na primeira muralha. O mesmo demônio que jurou matá-lo. As chamas começaram a surgir dentro do portal. Então a criatura falou novamente. Sua voz carregava um ódio monstruoso. Agora você vai morrer, Limoyu. De repente, dezenas de lasers escarlates dispararam de dentro do portal. A velocidade era absurda, rápido demais. Mesmo Limoyu não teria tempo para desviar. Os ataques atingiram sua armadura esquelética em cheio. Rachaduras surgiram instantaneamente. A proteção de ossos começou a se despedaçar. E, pela primeira vez desde que ativou sua habilidade, a armadura esquelética não conseguiu suportar o impacto. Ela foi destruída, mas o ataque não parou. Os lasers continuaram avançando. Foi então que outra habilidade entrou em ação. Transferência de dano. Dentro do espaço de invocação, os esqueletos começaram a desaparecer um após o outro. 201, 998, 194, 190, 186. Lin rangeu os dentes. Seu rosto finalmente ficou sério. Os esqueletos estavam sendo consumidos rápido demais. Se aquilo continuasse por mais alguns segundos, sua perda seria enorme. Mas então seus olhos encontraram algo importante. Cadáveres. Havia corpos espalhados por toda a região próxima ao portal. E naquele instante, uma ideia surgiu em sua mente. Sem hesitar, ele ergueu a mão. Arremessem! Os guerreiros esqueletos obedeceram imediatamente. Dezenas de corpos foram lançados em direção à abertura dimensional. Enquanto isso, a contagem continuava diminuindo. 180, 173, 169, 164. Cada segundo custava mais mortos-vivos. Mas Lin não demonstrava qualquer desespero. Pelo contrário, um brilho perigoso surgiu em seus olhos. A energia vermelha começou a se acumular em sua palma. Então, ele declarou: explosão de cadáver. Uma explosão colossal sacudiu toda a fronteira abissal. A própria passagem dimensional tremeu violentamente. O rugido do demônio do fogo ecoou do outro lado. Limoyu! Limoyu! Sua voz estava tomada pelo ódio, mas desta vez, Lin havia feito a escolha correta. Em vez de tentar enfrentar o demônio diretamente, ele decidiu destruir a própria passagem. As explosões aceleraram o colapso do portal. Rachaduras começaram a surgir por toda a superfície. A conexão entre os dois mundos estava se rompendo. Ao perceber isso, o demônio do fogo entrou em desespero. Não vou deixar você viver. Limoyu, jamais vou permitir. O portal começou a se fechar lentamente. Lin observava a cena. Então um sorriso apareceu em seu rosto, porque ele pensava exatamente a mesma coisa. Da próxima vez, ele também não deixaria aquele monstro escapar. O necromante ergueu a mão e assinou casualmente para o inimigo. Adeus. Seu sorriso ficou ainda maior. Da próxima vez, vou me certificar de explodir você em pedaços. Ao ouvir aquelas palavras, o demônio do fogo rugiu furiosamente. Sua intenção assassina explodiu. Limoyu, eu não vou permitir que você... Mas, antes que pudesse terminar, a passagem se fechou. O portal desapareceu completamente. O silêncio voltou a dominar o campo de batalha. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então Will aproximou-se rapidamente. Você está bem? Lin verificou seu espaço de invocação. Depois de soltar um suspiro, ele disse: eu estou, mas perdi alguns esqueletos. Will assentiu. A batalha havia terminado. E sem o portal, não existia mais motivo para permanecer naquele local. Então vamos embora. Lin concordou. Os dois começaram a caminhar para longe da fronteira abissal. Mas, enquanto avançavam, o necromante manteve o olhar fixo no horizonte. Uma única imagem permaneceu em sua mente. Os olhos flamejantes do demônio do fogo. Então, ele pensou silenciosamente: demônio do fogo.
Algum dia nós nos encontraremos novamente no verdadeiro abismo. Se prepara, eu vou atrás de você. E quando esse dia chegar, apenas um dos dois sairá vivo.